falar sobre a vinda de Jesus. Mateus capítulo 24. Vamos ler. Glória a Deus. Santo Deus. Aleluia. Aleluia. Glória. Estou aguardando. Aleluia. Mateus capítulo 24, versículo 1 diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não verdes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Diz-nos, quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de ser entregue para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, a todas as nações. Então virá o fim. 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 Diga: então virá o fim. Mais uma vez: então virá o fim. Amém. Tome assento, por gentileza. Meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, nós sabemos que o capítulo 24 do evangelho que Mateus escreveu acerca do grande sermão profético da montanha, ele tem ao mesmo tempo um propósito fundamental, porque ele é ao mesmo tempo um sermão profético, porque ele prevê eventos futuros. Mas também este sermão, ele é proclamatório. Ele é proclamatório porque ele prega, ele fala sobre o que Deus é e o que ele irá fazer. Esse capítulo 24, ele está relacionado entre alguns acontecimentos que marcaram a história. E aí eu posso dizer que o capítulo 24 está relacionado em três tempos: passado, presente e futuro. Esta foi uma das maiores mensagens proféticas, verbalizada, falada, ensinada por Jesus Cristo acerca desta doutrina, a doutrina das últimas coisas. Tudo começa porque Jesus acabara de viver um momento dramático. O contexto do capítulo 24 vai dizer que Jesus estava dentro do templo. Uma vez estando
dentro do templo, ele viveu um momento de debate, de impasse, de confronto. E não foi simplesmente um debate, foi além de um debate, ofensas, porque aonde Jesus estava e com quem ele estava debatendo era nada mais e nada menos do que os fariseus e os religiosos da época. O momento foi tão acirrado, foi tão num pico tão grande nas emoções, que diz aqui que teve um momento que Jesus chora. Jesus viveu extremamente as emoções dentro do templo. E o que me chama a atenção, senhoras e senhores, é que os discípulos não participaram desse grande debate. Os discípulos ficaram de fora do templo. Somente Jesus estava dentro do templo. E aí Mateus vai dizer que quando Jesus ia saindo do templo, ou seja, Jesus acabara de viver este momento de debate, e ele agora vai se retirando, ele agora vai saindo do templo. Mateus diz que aproximaram-se dele. Presta atenção. Mateus diz que aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Os discípulos não estavam dentro do templo. Jesus estava saindo. Os discípulos percebem que Jesus está vivendo um momento de muitas emoções. Eles aproximam-se de Jesus, tentam tirar o foco do que Jesus acabara de viver dentro do templo, e a Bíblia diz que eles chamam a atenção de Jesus para as questões externas do templo. Eles não querem saber o que aconteceu lá dentro do templo. Agora eles querem mostrar para Jesus a espinha dorsal de Jerusalém. Eles querem mostrar para Jesus a formosura, a arquitetura, a fachada do majestoso templo que ali estava. Nós sabemos que aquele majestoso templo não era mais aquele templo no tempo de Zorobabel. Agora era um majestoso templo reconstruído por Herodes, com fachadas de mármores brancas, e ali estava o cartão postal de Jerusalém. Todas as economias, tudo girava em torno do templo. Era o lugar mais importante em Jerusalém. Todas as pessoas que vinham a Jerusalém, elas vinham por causa do templo. O templo era a razão da presença das pessoas que vinham de todos os lugares. Ou seja, o templo era o lugar mais frequentado, era a razão de toda a movimentação. O que significa, pastor Nestor, que ali girava a questão econômica de toda a cidade de Jerusalém. E agora os discípulos, tomados por este afã, mostra para Jesus esta fachada majestosa, linda, atraente. E aí quando Jesus mostra, quando eles mostram para Jesus, eles esperam receber uma palavra da parte de Jesus concernente a toda aquela estrutura. Quem sabe, cantor Oséias, os discípulos pensaram: Jesus vai tecer elogios, Jesus vai falar de toda esta história desse templo. Quem sabe Jesus vai trazer aqui uma palavra, uma mensagem, fazendo lembrança ao grande rei Salomão. Quem sabe Jesus vai falar para nós algo que nós não sabemos, que está relacionado com todo o contexto histórico e existencial do templo. Mas de repente, senhoras e senhores, o que eles ouviram não foi nada mais e nada menos
do que uma palavra chocante. Os discípulos esperavam elogios, mas Jesus olha para eles e lhes disse: não verdes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. O que Jesus estava querendo dizer, que toda aquela estrutura, toda a idolatria despejada nesta casa vai ruir-se abaixo. Jesus está querendo dizer: não verdes tudo isto? No original, não se apegue a isto, porque um dia vai cair, vai ruir, vai desabar. Jesus está dizendo: o mais importante é saber que a construção que lá no céu tem, não é construção que se derruba, porque lá nós iremos viver a eternidade com Deus, com Deus, com Deus, e lá sim é verdadeira vida. O interessante é que eu vejo muitas pessoas falando assim: eu tenho uma casa lá no céu. Alguém fala assim: eu vou ter uma casa na Nova Jerusalém. E eu fico pensando, como que as pessoas falam algo tão pequeno? Parece que querem viver cada um seu mundo, não somente aqui, mas lá também. Ah, eu vou morar no céu, eu tenho uma casa que foi construída por Jesus. E aí as pessoas pensam assim: cada um vai ter sua moradia. E a Bíblia vai dizendo assim: na casa do meu pai, na casa do meu pai há muitas moradas. Jesus disse o quê? Eu vos dou o Pai. O Filho vai voltar para a casa do Pai. Ou seja, a única casa que tem lá é a do nosso Pai. E esta casa está preparada para receber os seus filhos. Somente filhos. Agora, quem é filho? Quem é filho? Quem é filho vai voltar para a casa do Pai. E na casa do Pai todos são iguais. Na casa do Pai os privilégios são os mesmos. O único rei lá é Ele, que vira abaixo. Eles agora querem saber como será isso. Aquilo mexeu com eles. E aí a Bíblia diz que mais uma vez, estando Jesus assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele. Se diz chegaram, que não estavam juntos. Chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular. O negócio agora é particular. Eu penso assim: Jesus, o Senhor permite um particular conosco? O Senhor permite uma fala em particular, dizendo. Aí os discípulos disseram: quando serão essas coisas? Eles estão perguntando sobre o templo. Quando serão essas coisas? Depois eles acrescentam e continuam perguntando: que sinal haverá da tua vinda? E aí eles terminam dizendo: e do fim do mundo. Olha aí, senhoras e senhores. Então nós temos aqui três temas, três assuntos indispensáveis. Primeiro, os discípulos querem saber sobre a questão profética do templo. Quando serão essas coisas? Depois eles querem saber
os sinais que antecedem a vinda de Cristo. E depois eles querem saber sobre o fim do mundo, o fim desta velha e cansada terra. Então eles querem agora o pacote completo: a destruição do templo, os sinais e o fim do mundo.